São mais de 200 casos oficialmente registrados todos os anos de algum tipo de discriminação dentro do futebol brasileiro. E você acha que só esses que saem na mídia é que fazem a diferença? A intenção desse vídeo aqui não é polemizar, mas trazer sim um grande debate, uma reflexão, inclusive em cima de números oficiais, de como anda a discriminação no futebol brasileiro, em cima de tantos fatos recentes que estão acontecendo. Precisamos refletir não apenas os grandes casos midiáticos, mas como a grande maioria que quase ninguém sabe. Vamos a esse debate? E antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e seu comentário aí embaixo. É muito importante para o Sem Acréscimos. Recentemente se tornou público o caso Luiz, o atacante da equipe sub-20 do Palmeiras, que passou por um caso de discriminação racial durante a Libertadores sub-20 que ocorria no Paraguai. O caso chamou a atenção e chocou a muitos pela agressividade de atos racistas contra o atleta palmeirense. Outros casos também já foram registrados em solo brasileiro de atos racistas nos campeonatos brasileiros da Série A e Série B, assim como na Europa, vide caso Vini Júnior. A grande questão é, esses casos são os mais importantes e os únicos que ocorrem, ou temos uma grande, maciça maioria de casos de discriminação, sejam eles raciais, por xenofobia, por machismo ou por homofobia dentro do futebol brasileiro? E para embasar essa discussão, vamos buscar fontes seguras e oficiais. É o caso de uma pesquisa que ocorre desde o ano de 2014, realizada todos os anos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Esse relatório é utilizado oficialmente pela CBF, pela Conmebol e também pela FIFA para trazer números sobre o tema pelo mundo, principalmente aqui na América Latina. O último relatório publicado foi do ano de 2023 e os números são alarmantes. 222 casos só no Brasil. Desses casos ocorridos e registrados no futebol brasileiro, 74% são de racismo, 16% de homofobia, 4% atos de machismo e 6% de xenofobia. A cada ano e a cada relatório, há um surpreendente número crescente de casos. E a gente está falando de um universo que consegue registrar. Imaginamos que existem muitos outros casos que não conseguem ainda serem registrados. Em sua maioria, são casos direcionados a atletas, mas há também árbitros, membros de comissão técnica, dirigentes, funcionários de clubes e até mesmo torcedores. No Brasil, a maior parte dos casos ocorrem em estádios e, alarmantemente, as regiões do país que mais registram esses casos são a região sul e a região sudeste do Brasil. E usando os exemplos que tiveram conotação midiática, como o Luiz, como o próprio Léo, zagueiro do Atlético Paranaense recentemente, vamos falar de outros que não têm o mesmo espaço de mídia, mas são tão graves ou piores. É o caso do goleiro Tom Christian, num jogo pela Série A2 do Campeonato Paulista contra a equipe do São Bento. Tom foi ofendido e agredido com atos racistas aos 36 minutos do segundo tempo de jogo em seu próprio estádio. E detalhe, eram torcedores do seu próprio time. Tom paralisou o jogo, assim como outros atletas do seu próprio time e da equipe adversária. E num gesto de união, os dois times se retiraram de campo, comunicando à arbitragem que também foi solidária e agiu da forma correta ao encerrar o jogo com esse ato racista. Obviamente, desdobramentos aconteceram e a Federação Paulista tomou suas providências após apurar o caso. Isso é previsto no Regulamento Geral da competição e a própria organizadora, então, puniu a Portuguesa devido aos seus torcedores.
mas é um bom exemplo do que pode ser feito no futebol em casos como esse. A questão é, existem centenas de outros atletas como o Tom, espalhados pelo futebol brasileiro e sofrendo das mesmas ações discriminatórias. E ninguém está enxergando isso. Muitas dessas penalizações, depois que julgadas dentro de um tribunal desportivo, chegam a multas muito mais do que qualquer outro tipo de penalidade. Sem contar os casos que muitas vezes nem registrados são por um motivo ou por outro e que também não entram nesse radar do observatório. E aí, será que a gente não deveria entrar mais a fundo nesse assunto e apurar melhor o que está acontecendo dentro do interior do futebol brasileiro? O órgão maior do futebol mundial, a FIFA, já criou um protocolo oficial antirracismo e que já foi distribuído entre as 211 federações e confederações afiliadas. Esse protocolo deve ser cumprido assim que detectado um caso de racismo dentro de uma partida de futebol. Esse protocolo envolve 3 passos, desde o aviso ao estádio de que algo está acontecendo e que deve ser paralisado naquele momento para que se dê sequência a um jogo, até a paralisação e a finalização do jogo em casos extremos. Isso tem sido incluído, inclusive, em regulamentos gerais de competição, como aqui no Brasil, pela CBF, que já prevê algumas punições. A questão é, a maior parte dos casos tem ocorrido em regiões e em competições de menor expressão e visibilidade. E será que ele tem sido cumprido à risca? Se a gente está falando de minorias que são vulneráveis, esses atletas que jogam em quartas divisões, terceiras divisões, não são uma minoria vulnerável, muito mais do que qualquer outro caso midiático? A verdade é, qualquer ato de discriminação, seja ele por racismo, xenofobia, homofobia, machismo ou qualquer outro, é muito sério, tanto para atletas de grandes clubes, como para essa maioria de atletas vulneráveis de equipes e competições bem menores. Quando nos preocupamos mais em falar de um caso que ocorre fora do país, tão repugnante quanto qualquer outro aqui dentro, estamos falando de um universo que não temos controle diretamente, comparado ao nosso país, às nossas leis, aos nossos regulamentos. Não seria muito mais significativo cuidarmos dessas ações aqui dentro do país, primeiramente, e nos tornarmos um grande exemplo para o mundo? Sendo assim, amigos, acho que é hora de todos nós que vivemos e amamos esse universo chamado futebol e principalmente queremos uma sociedade melhor dentro e fora do esporte, termos atenção com o universo maior dos problemas que não são divulgados do que esses importantes casos, sim, de bons jogadores e que estão sofrendo em grandes clubes. Mas não podemos esquecer da minoria vulnerável que não tem voz. Então, não seria o caso de a gente começar a trabalhar numa cultura maior no nosso futebol que passa pela responsabilidade de clubes, federações e confederações, com ações diretamente ligadas ao torcedor, ao atleta, à cultura geral dentro do futebol brasileiro. Só assim, acredito que a gente começa a mudar alguma coisa. Então vamos cobrar esses atores e responsáveis pela organização do sistema chamado futebol. E quem sabe, a partir disso, começaremos a ter melhores respostas sobre as ações antirracismo no nosso país. E aí, o que você acha? Então deixa aqui a sua opinião, aqui é um canal aberto para ela, aqui nos comentários, e me fale um pouquinho mais do que você pensa sobre o tema. E se inscreva no canal, não esquece de curtir, acione o sininho de notificações e colabore com o Sem Acréscimos. Até a próxima. Valeu!